Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do Power Trends, o nosso canal exclusivo de conteúdo da Concert. Eu sou a Paty, sou Head de Marketing, e hoje a Concert traz aqui a sua nova spin-off, a Concert Cloud. E antes da gente começar, eu convido aqui hoje o nosso diretor de tecnologia do Grupo Concert, Ângelo Menem, para falar como surgiu a Concert Cloud, a nossa integradora ágil. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo seu tempo. Hoje a conversa é sobre a Concert Cloud e sobre IoT, né? A Concert, não sei se todos sabem, mas eu costumo dizer que nós fazemos IoT desde que esse termo não existia. Antes dessa coisa ser chamada de IoT, né? Nós estamos fazendo automação desde que nós fomos fundados, e mais ainda, isso tem mais de 18 anos, e o DNA dos fundadores também é um DNA que vem da área de automação. E a Concert sempre trabalhou na fronteira tecnológica, no desafios, atendendo grandes desafios, como o monitoramento de grandes centros de distribuição de energia, né, de grandes concessionárias, ou em outras aplicações de IoT de missão crítica, como o controle de lançamento de foguetes nos centros brasileiros. Só que essas, vamos dizer assim, aplicações de automação, né, que hoje a gente chama de IoT, estavam restritas a um domínio de empresas muito grandes, porque os custos envolvidos e as complexidades envolvidas não faziam com que fosse possível que a IoT fosse disseminada de uma maneira mais ampla. E agora eu diria que as coisas mudaram, porque o cenário de disponibilidade de comunicação, da própria tecnologia da informação mesmo, fizeram isso. E mais do que essas mudanças, eu diria que a IoT só faz sentido se for dentro de um conceito ágil. Então, exatamente isso é que é a Concert Cloud, né? Uma integradora capaz de entregar soluções completas de ponta a ponta na área de IoT, com uma metodologia ágil de delivery, de entrega, né? Então, é toda a experiência da Concert, em mais de 20 anos, na área de IoT, automação, o nome que você queira dar, com as novas práticas de agilidade e de, vamos dizer, objetividade que os novos tempos requerem. Nós já temos casos de sucesso na Concert Cloud, e o Felipe e a Fernanda vão compartilhar com vocês, né, como nós estamos vendo, qual que é o caminho da IoT e como que a Concert Cloud é a sua integradora ágil para fazer essa entrega. Bom, obrigado, e passo a palavra então para a Fernanda ou para a Patrícia, que vai reencaminhar aí a conversa. Bom, e hoje a gente traz aqui a Fernanda Vieira e o Felipe Santana para falar como é possível extrair os dados dos seus dispositivos e transformá-los em informação relevante que melhoram a gestão do seu negócio. Participe desse encontro e veja como a sua empresa pode escalar adotando o uso de IoT. Fernanda, ela é hoje CEO da Concert Cloud, é formada em Publicidade e Propaganda pela PUC Minas. Atua na Concert há mais de 8 anos e assumiu a direção da Concert Cloud no ano passado, para levar a nossa plataforma IoT a multimercados. Formado em Engenharia de Energia pela PUC Minas, Felipe hoje é Head de Vendas do Grupo Concert e é um dos engajadores dos novos negócios do grupo, como a Concert Cloud e a Thingable. Fernanda fará um panorama da importância da internet das coisas no mundo corporativo e na transformação da indústria 4.0. E Felipe trará as principais barreiras enfrentadas pelas empresas e apresentará alguns casos de usos da plataforma IoT da Concert Cloud. Esperamos que seja um encontro que traga valor para todos que estão assistindo. E antes de começar, só vou dar uma orientação sobre as perguntas. Aqui do lado direito de vocês tem um painel onde tem uma abinha de perguntas. Vocês podem fazer perguntas durante todo o evento. Após a apresentação da Fernanda e do Felipe, a gente vai abrir um espaço para respostas e a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis. As respostas que a gente não conseguir responder hoje, a gente vai enviar para todo mundo via e-mail
durante a semana, tá bom? Um bom webinar a todos e com vocês a Fernanda. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Fernanda, sejam todos bem-vindos. Então, para a gente poder começar nesse panorama, eu acho que uma primeira tela que é muito bacana é essa explicação que o Ângelo sempre coloca para a gente sobre o que é IoT. Então, para o Ângelo, a explicação dele são aplicações de tecnologias robustas, existentes há muitos anos, combinadas de uma forma... Não passou o slide, tá? Não? Não. Foi? Espera aí, problemas tecnológicos. O controle não está com o Felipe? Felipe, olha aí para mim, por favor. Não. Não? Ih, pessoal, espera aí, só um segundinho, vamos ver. Problemas de IoT, gente. Descompartilha e compartilha de novo, Fê. Só um segundo que a gente vai fazer outra vez. Foi? Agora sim, foi. Então, vamos lá. O que eu acho que eu preciso passar do ladinho de cá. Só. Então, tomando, né, o que o Ângelo coloca para a gente como o que é a IoT, são aplicações de tecnologias robustas existentes há muitos anos, combinadas de uma forma particular e numa escala sem precedentes. Então, a gente sempre percebe que a IoT ela é multimercados. A gente tem N aplicações industriais e de diversas possibilidades que a gente coloca aqui, a gente vê, né, no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui algumas bem distintas, que não estão muito ligadas no mundo da indústria, né? Por exemplo, a aplicação de IoT para a Coca-Cola. Recentemente, eles estão fazendo a utilização de IoT naquelas máquinas para poder retirar os refrigerantes, para eles poderem estudar o comportamento do consumidor e daí melhorar suas experiências de marketing com isso. O Walt Disney, por exemplo, naquele card que você compra para ter acesso aos parques e aos brinquedos, eles colocaram uma etiqueta RFID para poder monitorar também como é o acesso das pessoas, o que elas mais ficam, quais os brinquedos que elas mais ficam no parque, como fazer esse monitoramento do público para que eles conseguissem entregar mais valor para os usuários dentro dos parques. A Vivo, recentemente, ela fez uma parceria com a Positivo para entregar soluções de IoT para os seus clientes através dos dispositivos para Smart Home, para poder agregar mais valor dentro do produto que ela oferece, que é a telecomunicação. Então, se a gente observar os casos não só na perspectiva da indústria, né, do comércio, a gente tem muitas aplicações de IoT, ele é multimercado e ele é para empresas de médio, pequeno e grande porte. É o que a gente gostaria de explicar aqui, mostrar ao longo dessa apresentação, um pouco desse cenário mundial e um pouco do que a gente está fazendo aqui dentro da nossa perspectiva de trabalho de médio, pequeno e grande porte também. Hoje a gente vive a quarta revolução e ela é promovida, né, por essas tecnologias, inteligência artificial, robótica, big data e tantas outras, e a gente sempre fala desse conceito da transformação digital. A transformação digital ela é um processo, é um caminho que a gente vai percorrendo até chegar dentro dessa adoção de tecnologia e conseguir ver esse dado com valor, né? A gente até gosta muito de trabalhar quando a gente está comentando sobre transformação digital, a perspectiva da cultura digital. Você precisa criar esse ambiente da cultura digital para daí você ir caminhando para um processo de transformação digital. E a cultura envolve mudança de pensamento, envolve as pessoas, envolve os processos, é todo o contexto dentro da empresa para que você possa ter essas tecnologias, elas possam realmente ter sentido e ter valor para vocês dentro do negócio, né? E aí a gente traz esse gráfico aqui, que eu acho que é muito relevante, porque é como essa transformação digital e o IoT. Se a gente pensar na perspectiva de por que as empresas adotam o IoT, por que as empresas pensam em transformação digital, elas estão muito ligadas nesses pilares dos novos negócios, do relacionamento com o cliente, do relacionamento com os stakeholders, da eficiência operacional,
da eficiência administrativa, porque hoje as empresas elas precisam ser orientadas a dados, elas precisam ter essa mudança de cultura. A transformação digital traz para a gente a perspectiva do cliente no centro, você ter as pessoas no centro das empresas. Isso muda muito com a forma como você faz. E o IoT, ele permite que você tenha esses dados, essa transparência desses dados, para que você consiga tomar essas decisões e mudar esse relacionamento, essas perspectivas, essa mudança de cultura, essa mudança das pessoas. Isso tudo é evidenciado pelos dados. Então, hoje em dia, as empresas elas são orientadas a dados, elas são orientadas a essa política da empresa ser centrada nas pessoas, nos clientes, sejam esses clientes aqui na perspectiva dos stakeholders, sejam os clientes nas perspectivas do cliente final também. Então, quando você adota a tecnologia IoT ou outras tecnologias que a gente tem, né, inúmeras, a gente permite que esses dados fiquem evidenciados e você consiga trabalhar em cima desses dados. E eu trouxe aqui, para a gente poder elucidar melhor, né, essa perspectiva, algumas pesquisas, algumas coisas que estão sendo colocadas no mercado, que eu acho que fundamenta também essa nossa visão, né? Recentemente, a Accenture, em 2018, ela fez uma pesquisa com os executivos da América do Sul sobre como que eles veem a transformação digital, como eles percebem essa adoção de novas tecnologias, o que para eles tem importância. E aí os dados são bem interessantes, eles percebem que o digital é fundamental para conseguir colocar em prática as estratégias de negócio das empresas, e aí eles percebem também que adotar novas formas eficientes de tecnologia e serviços inovadores estão no topo dessa cadeia da digitalização, de como é fundamental. E aí uma outra informação também bem interessante é como eles percebem quais são essas oportunidades chaves para que essas transformações elas aconteçam, né? Então, trazer mais eficiência operacional, essa hiperpersonalização, que é uma questão que o IoT promove também, né? Você consegue ter os dados dos seus clientes ali no final, você consegue tomar ações direcionadas, e essas ações elas podem promover esse relacionamento com o cliente nessa perspectiva da hiperpersonalização e criar novos negócios. Hoje em dia, de acordo com essa pesquisa, 48% das receitas anuais dessas empresas aqui da América do Sul são originadas de produtos e serviços conectados e inteligentes. E eles têm uma perspectiva para que daqui nos próximos 3 anos, a expectativa é que seja 62% dessas receitas. E quando é perguntado sobre quais são essas principais tecnologias digitais que fazem essas oportunidades chaves, eles elencam veículos autônomos, blockchain, de inteligência artificial, realidade virtual, IoT. A maior parte dessas tecnologias já são implementadas pela Concert, a Concert Technologies, né, que é a empresa mãe da Concert Cloud, através da mobilidade elétrica, de realidade virtual, de inteligência, realidade aumentada, inteligência artificial. Mas hoje aqui a gente quer focar dentro da... Só um minutinho, gente. Ups. Hoje aqui a gente quer focar dentro da perspectiva do IoT, que eu acho que é a coisa mais importante para a gente aqui na Concert Cloud, é o IoT, a inteligência artificial, que a gente gostaria de elencar aqui dentro desse webinar. E aí, um outro dado bem interessante é que 60% desses entrevistados, eles acreditam que se não houver uma adoção de tecnologia, os negócios deles deixarão de existir ou perderão a relevância nos próximos anos. Então, isso mostra a importância da gente estar neste momento, hoje, conversando sobre isso, trazendo essa perspectiva e pensando em como adotar IoT dentro das empresas. Um outro dado bem bacana que a gente tem aqui no Brasil é que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela fez uma pesquisa e ela acredita que se as empresas caminharem para esse conceito de indústria 4.0, a gente tem uma redução anual de 73 bilhões no Brasil, e aí a gente vê o impacto que isso pode causar dentro da economia. E dentro do setor de transporte, tem a Deloitte também, em 2019, fez uma pesquisa dentro desse mercado, 52% das empresas adotaram a IoT para melhorar a eficiência e 40% das empresas adotaram a IoT para gerar uma diferenciação ou um novo negócio. Então, a gente percebe essa mudança, essa perspectiva de ver o IoT como um grande fator de relevância para as empresas. E até o final de 2024, 80% das empresas esperam adotar tecnologias de IoT. E a gente
Também tem uma coisa bem bacana que aconteceu nas últimas semanas. A Claro trouxe para São Paulo e para o Rio, vai começar agora em São Paulo, acho que é na próxima semana, a tecnologia 5G. E 5G permite que a gente tenha mais velocidade, permite que a gente tenha um tráfego para soluções de IoT muito mais viável do que o que a gente tem hoje no mercado. Então, a gente percebe um movimento aqui que as empresas estão trabalhando, as tecnologias estão barateando num certo nível, para que as coisas comecem a acontecer. Então, a gente percebe esse movimento para transformar a cadeia e a indústria. E aqui tem uma pesquisa também muito bacana da Deloitte que fala sobre o mercado de transporte, como que é essa evolução da linha do tempo de IoT. Então, você tem um primeiro momento, em alguns mercados, a IoT está mais maduro, tem outros que nem tanto. Então, você tem um primeiro momento as empresas fazendo a adoção, né, da tecnologia, começando a utilizar, visualizando esses dados. Depois você tem, nessa escala, nessa linha do tempo, uma adoção de um ecossistema, que aí você envolve toda a sua cadeia produtiva, você envolve todas as pessoas que trabalham junto com você dentro do seu mercado. E aí eles mostram como a cadeia de IoT para os transportes está um pouco mais dentro dessa perspectiva de alcançar um ecossistema, envolvendo todos os produtores, envolvendo quem faz o transporte, envolvendo o final no porto, até chegar na cadeia do consumidor final. Então, eles estão tentando mobilizar, fazer com que as empresas percebam essa importância e trabalhem nessa perspectiva de ecossistema. E essa perspectiva de ecossistema é uma grande mudança de mindset dentro da cadeia de IoT, porque você vai conseguir entregar muito mais valor e você vai ter reduções, assim, eles apontam o número de reduções com manutenção preditiva, com acompanhamento de questão de roubo de carga, com a própria qualidade do produto e reduções em grandes números financeiros também para a própria qualidade do produto, por exemplo, numa cadeia que mexe com frios. E aí eles conseguem acompanhar do início ao fim o processo de transporte desses alimentos e eles têm uma redução enorme de investimento mesmo, de valor dentro dessa produção. Então, nesse cenário, a gente consegue perceber a importância, a relevância e o que já está sendo medido de investimento, de retorno e de percepção de economia na utilização de IoT. Ok? Então, vamos agora para as nossas perspectivas aqui, né? Felipe? Bom dia, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Então, a Fernanda demonstrou aí, com alguns números, como que as empresas têm capturado valor utilizando a IoT, né? Seja para gerar novos negócios ou aumentar a eficiência de seus processos operacionais ou administrativos. Então, vamos adotar a IoT, né? Porque a gente só escutou falar de maravilhas. Mas existem algumas barreiras, né? A IoT envolve, como o nosso conceito lá no primeiro slide a gente falou, uma combinação de diversas tecnologias. Então, você precisa de ter conhecimento multidisciplinar para você conseguir ter uma jornada tranquila de IoT. E quais são as principais barreiras apontadas aí pelas grandes companhias no mundo? Essas barreiras foram apontadas por pesquisas do Gartner e da McKinsey. Primeira é a dependência da TI. Essas consultoras, elas acreditam que os principais projetos de IoT vão ser encabeçados pelas TIs, mas a gente tem visto que o advento dessas tecnologias mais simples, né, e mais amigáveis, elas têm ponderado as áreas de negócio. E muitas vezes, quando as áreas de negócio querem implementar os seus projetos de IoT, elas esbarram em burocracias, né, em processos mais lentos de TI. Então, essa dependência da TI é apontada como uma importante barreira. Ou seja, a TI tem que estar sempre alinhada com as expectativas das áreas de negócio para que um projeto de IoT tenha sucesso. Afinal, quem vai beneficiar, né, desse valor capturado são as áreas de negócio. A segunda barreira está associada aos custos de implementação de uma solução de IoT, consequentemente, o tempo de desenvolvimento, né? Então, a gente tem que buscar soluções que encurtam esse tempo de desenvolvimento, porque a gente dificulta perceber o valor entregue pelo seu projeto de IoT. Normalmente, as empresas não têm os skills necessários para fazer essa jornada dentro
do seu projeto de IoT, ou seja, você tem que ter um conhecimento de sensoriamento, um conhecimento um pouco de telecom, um conhecimento de computação perto do processo, né, edge compute, ou um conhecimento de computação em nuvem, e por aí vai. Então, nem sempre as empresas têm os skills necessários. Uma outra barreira é a existência de silos de dados entre os processos das empresas, ou seja, cada área de negócio usa o dado para o seu benefício, mas o dado não é utilizado como um ativo importante que pode beneficiar outras áreas de negócio. Isso é uma barreira também para o sucesso de IoT, porque dificulta a percepção de valor, não para uma área de negócio, né, para a companhia como um todo, que é um pouco o que a Fernanda estava falando de um ecossistema. Quando as empresas possuem ativos distribuídos e críticos, e, consequentemente, processos para suportar as atividades relacionadas a esses ativos, também é uma barreira para adotar a IoT. Outra barreira importante é os custos para escalar a solução. Muitas empresas param na fase de prova de conceito e, quando vai escalar a solução, ela não consegue defender um retorno financeiro do projeto. Pode passar, Fê, por favor. Então, essas barreiras colocam diversos níveis de maturidade para diversos nichos de mercado em aderir a IoT. Então, a gente trouxe aqui as 5 maiores verticais de negócio que estão aderindo à IoT no mundo. É uma pesquisa feita por pesquisadores da IoT Analytics, que falam que o setor industrial é o setor mais maduro para aderir à IoT, depois o setor de transporte, seguido pelo setor de energia, depois o setor de retail e depois as cidades inteligentes. Então, a gente percebe por que esses setores estão com maturidades diferentes. Primeiro, porque alguns identificam o retorno de forma mais clara, e segundo, porque alguns já lidam com automação há um bom tempo, né? Já lidam com IoT há um bom tempo, então já tem um nível de maturidade maior. Próximo. Então, a gente, atuando aqui no Brasil como Concert Cloud, a gente também encontra essa diferença de maturidade nos nossos clientes. Então, se a gente pegar a cadeia de valor de IoT, ela tem um elo aqui das coisas, né, que estão armazenando dados e comunicando dados, tem um elo da comunicação, que tem as tecnologias de comunicação e os gateways de integração, e tem o elo de computação em nuvem e das aplicações propriamente ditas. É claro que as áreas de negócio, né, e quem está desenvolvendo o seu projeto de IoT, no fundo ele quer informação para ele tomar decisão. Ele não quer saber em qual nuvem que ele está hospedado, qual que é a comunicação que suporta esse processo e quais características técnicas dos sensores que estão gerando esses dados para ele. Ele está se preocupado em consumir o que realmente traz valor para ele, que é a informação. Mas a gente tem isso, quando o cliente chega só querendo consumir a informação, ele não tem um pouco uma noção de como integrar todos esses elos das cadeias. A gente faz um trabalho pela nossa expertise, né, de ajudar ele a localizar sensores, a especificar os sensores, identificar quais são os protocolos mais fáceis para fazer a integração. Na parte de comunicação, qual que é a latência que atende a aplicação dele, qual o tipo de comunicação mais adequado e qual o melhor custo-benefício de investimento em infraestrutura. E na parte de consumir informação, o cliente ele tem que estar... Eu trouxe aqui 7 pontos que são os que os clientes estão mais buscando quando eles estão buscando uma solução de IoT. Então, o primeiro deles é rastreabilidade dos dados e emissão de alertas em caso de comportamentos anormais. Então, uma solução mais clássica aí de automação e de IoT. Um segundo ponto que os clientes buscam muito é usar os dados emitidos por esses sensores para melhorar o desenvolvimento de seus produtos. O terceiro ponto é utilizar esses dados para potencializar vendas, para otimizar os seus serviços, né, ou seus custos operacionais, para ofertar novos serviços, ou seja, além de otimizar os seus serviços, ofertar serviços que
sem essa tecnologia você não consegue ofertar, e até para utilizar esses dados para saber se você está cumprindo a garantia. Vamos supor que você fornece um equipamento e você consegue, através do monitoramento remoto, saber se o funcionamento dele está coerente, e você aí tem uma informação a mais, além do seu cliente te ligar e fazer uma reclamação, do seu compliance de garantia, né? Então, a gente recebe clientes de tudo que é tipo. A gente já fez aplicações de IoT de clientes que já tinha sensores em campo, já tinha uma infraestrutura de comunicação, inclusive já tinha um software SCADA para emitir os alertas e atingir esses dados, mas ele queria aumentar a capacidade analítica dele e integrar esses dados com outras informações. Então, a gente utilizou a nossa plataforma nessa camada mais analítica. Outros clientes nem localizaram sensores, então a gente fez um trabalho de localizar um sensor com uma tecnologia que mais aderente para a aplicação dele. E um outro tipo de cliente, por exemplo, são clientes que têm o sensoriamento, têm a infraestrutura de comunicação, mas nem sequer visualizam os seus dados, eles só coletam esses dados como forma de resguardo para ter esses dados em um banco de dados estruturados, mas não tomam nenhuma decisão. Então, eu vou discorrer um pouco sobre cada tipo desse cliente nos próximos slides, porque o tema aqui é IoT na prática, né, para a gente falar um pouco na prática como que a gente tem feito. Então, o primeiro caso aí, são fazendas solares e clientes que estão implantando usinas solares. Que eles têm uma necessidade muito clara, né? Eles estão implantando isso devido a um benefício regulatório, um benefício fiscal existente no setor elétrico, e a necessidade deles é garantir que o plano de negócio que ele fez ali, né, o plano de retorno de investimento que ele fez, vai ser realizado, porque ele fez esse investimento considerando uma quantidade de premissas, né, a irradiação solar do local, qual que era a tarifa dele e outros mais, e ele quer saber, será que o dinheiro que eu pus na frente, eu estou tendo esse retorno do jeito que eu previ? Então, esse tipo de necessidade a gente consegue responder utilizando o IoT. Então, quais são as coisas que a gente integra para entregar, para responder esse tipo de necessidade, né? Primeiro, as usinas solares elas já possuem coisas com capacidade de aquisição de dados e envio de dados. Então, os inversores são inteligentes, né? Ele tem essa capacidade. As estações solarimétricas também. Alguns clientes podem optar por utilizar câmeras, né? Termográficas ou no espectro visível para gerar alguma informação de inteligência de manutenção, e alguns otimizadores que permitem você otimizar sua geração em determinados cenários, né? Então, ele faz o monitoramento do que está sendo gerado ou por módulo ou por par de módulo. E qual que é a proposta de valor que a gente faz para os nossos clientes, né? A gente integra todos esses dados numa única interface e oferece para ele um acompanhamento em tempo real do retorno financeiro, porque nós estamos acompanhando quanto está sendo gerado, a gente consegue acompanhar automaticamente as contas de energia que estão sendo compensadas por cada unidade consumidora que está sendo compensada através de uma interface com o sistema da concessionária. Então, a gente valida se o que está sendo injetado na rede está condizente com o que está sendo compensado na conta de energia dele. Além disso, se ele estiver gerando créditos, a gente faz uma gestão desses créditos e permite fazer uma manutenção mais inteligente, né? Gerar alarmes para quando ele tem que fazer a limpeza, gerar alarmes para ele realocar os créditos dele, porque ele está ficando com muito crédito em uma unidade consumidora, por exemplo, né? Esse é um dos cases que a gente já fez. Próximo, Fê. Então, um outro caso de uso muito interessante são clientes que a necessidade é avaliar a ociosidade dos seus escritórios e facilitar a gestão dos horários de trabalho. Então, ele tem muito coworking, né, e muita empresa com muito espaço locado, e eles estavam querendo avaliar, utilizando dados confiáveis, se eles precisam realmente daquela metragem, né, de locação e como que está a ociosidade dos escritórios. Além disso, conseguir fazer uma gestão da agenda dos seus funcionários.
Então, a gente utilizou sensores de presença, né, instalados nas mesas, né, nos postos de trabalho, e câmeras para gerar informações para a gente permitir fazer a gestão desses postos de trabalho, permitindo com que as pessoas planejem suas atividades, ou seja, ela faz um agendamento de quando ela estará no escritório, e aí esse agendamento ele é checado pelo sensor de presença, e além disso a gente gera um mapa temporal aí de como que está a ociosidade no escritório e se ele poderia, por exemplo, locar um escritório menor pelo histórico dele de ociosidade daquele ambiente. Próximo. Um outro caso de uso bastante interessante são estações meteorológicas que são instaladas em reservatórios de pequenas centrais hidrelétricas ou de usinas hidrelétricas. Existe uma regulamentação da Agência Nacional das Águas que ela criou um sisteminha que ela quer receber todos os dados relativos a nível, vazão e alguns dados mais meteorológicos para cumprir um requisito regulatório, porque ela quer entender os regimes do rio no Brasil. Então, normalmente, os clientes eles investem nessa infraestrutura, né, uma estação solarimétrica, com um gateway, já com um link satelital, porque são regiões de difícil comunicação, né? Mas eles não fazem nada com esse dado, né? Esse dado simplesmente ele sobe para uma base e é enviado para cumprir um requisito regulatório lá no sistema da ANA. Então a necessidade do nosso cliente era continuar cumprindo esse requisito regulatório, mas além disso verificar se a estação meteorológica está funcionando perfeitamente e num futuro até avaliar esse histórico de dados com alguns insights que ele pode dar para o cliente final dele. Então, quais são as coisas, né, que a gente integrou? São estações meteorológicas que têm diversos sensores, que já tem uma conectividade embarcada, ou seja, esse dado já chega num servidor, que é um servidor de quem está provendo o serviço de satélite. A gente faz a integração desses dados para entregar agregar mais valor a esses dados, né? Fazer o monitoramento dessas variáveis em tempo real, certificar se os dados estão chegando, estão consistentes, né? Emitir alarmes se a gente encontrar alguma inconsistência, né? O nível da bateria da estação está ruim, por exemplo. E, além disso, continuar cumprindo o requisito regulatório, que é enviar esses dados para o sistema da ANA. Próximo tema. Um outro caso de uso também bastante interessante é a necessidade de fazer uma gestão, né, uma telegestão do seu parque de iluminação pública, né? A gente sabe que há uns quase 10 anos atrás, uns 8 anos, houve uma regulamentação em que os ativos do parque de iluminação pública foram transferidos para as prefeituras, ou seja, elas são responsáveis por operar e dar manutenção nesses ativos, e todo mês elas têm lá uma medição da distribuidora de energia para fazer um acerto de quanto foi consumido de energia. Então, algumas prefeituras já estão com uma necessidade de avaliar se realmente o que está sendo cobrado está condizente com o parque de iluminação pública dela. Então, ela quer validar o consumo da sua fatura, possivelmente tomar algumas ações para reduzir o consumo dessa energia. E como a maioria delas já estão instalando LED, né, já é uma tecnologia que já tem uma penetração muito grande no mercado brasileiro, dependendo de algumas condições operativas, ela conseguir controlar a intensidade de iluminação. Ou seja, dimerizar, né, a luminosidade de acordo com um horário, por exemplo, de madrugada e por localidade, né? Então, como que a gente endereça essa necessidade, né? Nesse caso aqui, o cliente não tinha nem ideia de qual sensor que ele ia utilizar, né? A gente localizou um gateway de telegestão para ele, importamos, que possui uma tecnologia de comunicação via Sigfox, que é uma tecnologia de comunicação muito acessível do ponto de vista de preço, né, mensal,
em contrapartida, ela consegue trafegar um volume muito pequeno de dados, mas para essa aplicação dele, aplica totalmente, porque ele não precisa de ficar monitorando em tempo real esses dados o tempo inteiro, né? Então a gente desenvolveu para ele uma aplicação que ele consegue monitorar em tempo real o consumo de energia, ele consegue dar comando para dimerizar a luz ou apagar a luz, por exemplo, e ele consegue verificar o perfeito funcionamento das lâmpadas, né? E como ele consegue fazer a manutenção de uma maneira mais inteligente. Então, também é uma aplicação de IoT voltada para o segmento de cidades inteligentes aí, muito interessante. Próximo, Fê. Uma outra muito interessante também são algumas empresas que querem diminuir a exposição dos seus colaboradores a riscos relacionados à segurança e à saúde. Algumas querem monitorar a temperatura, outras vibração, o nível de exposição ali de ruído, por exemplo. Outras querem monitorar se as pessoas estão usando os EPIs. E em tempos de Covid, né, se as pessoas estão utilizando a máscara corretamente, se elas estão cumprindo o distanciamento social. Ou seja, toda essa proposta de valor endereça essa necessidade de diminuir a exposição dos seus colaboradores a riscos relacionados à saúde e segurança. Então, quais são as coisas que a gente utilizou para criar essa aplicação? Câmeras, né, RGB e termográficas. Através das câmeras, a gente consegue identificar se as pessoas estão utilizando os EPIs corretamente. Câmeras termográficas, a gente consegue medir a temperatura das pessoas, né, e ver se elas estão com algum tipo de doença, com algum tipo de infecção, né? Leitores RFID para fazer controle de acesso, ou seja, se a pessoa não tem um treinamento adequado para operar um equipamento ou para acessar uma determinada localidade, a gente não permitiu o acesso dessa pessoa. Sensores vestíveis, né, para medir batimento cardíaco e outras variáveis relacionadas à saúde, e ainda o sensor de qualidade do ar. Então a gente concentra todas essas informações numa aplicação para verificar, né, a conformidade dos procedimentos de segurança, e também a gente localizou aqui um equipamento que consegue fazer a sanitização do ar, né? Então ele elimina vírus, bactérias e fungos. Está escrito errado aqui, fundos não, fungos. Que ele consegue, através dessa sanitização, diminuir o afastamento dos seus colaboradores, né? Não só por Covid, né? Por outros tipos de vírus e bactérias, né? Mas em tempos de Covid, essa solução tem um apego maior. O próximo, Fê. Uma outra aplicação muito interessante que a gente fez foi para hotéis, né? No segmento de facilities, que um dos nossos clientes ele teve uma surpresa muito grande numa conta de água. E ele só tinha a visibilidade do que ele estava consumindo na entrada, e mesmo assim não era em tempo real. Então, a necessidade dele era ter uma previsão de quanto que ele ia gastar nas contas de água e luz, e identificar perdas em tempo real, né? Não esperar chegar a fatura, né? Uma fatura onerosa, para pleitear, né, algum desconto, né, algum argumento com a concessionária. Então a gente utiliza medidores de energia e medidores de vazão de água para fazer essa aplicação, e a nossa proposta de valor é fazer uma submedição em tempo real do consumo de energia e água por localidade, né, por carga, por quarto, né? O nosso cliente está visualizando até fazer uma submedição por quarto para saber se, por exemplo, tem algum vazamento, se a descarga está ligada em horário que não devia, que não tem nenhum hóspede, por exemplo. E além disso, como a gente está fazendo monitoramento de energia, né, a gente pode fornecer alguns insights valiosos de diagnóstico de eficiência energética, né? Algumas cargas que estão consumindo energia fora do esperado. Então é uma aplicação também muito interessante, também um pouco focada aí no mercado de cidades inteligentes, né? Um outro cliente interessante nosso é um cliente que ele presta serviços de manutenção em geradores a diesel. Então, os clientes finais são empresas que fazem partida de geradores para evitar o consumo no horário que é mais caro, né? No horário de pico e em tempo seco, por exemplo.
Então, ele já prestava essa manutenção de uma maneira sem tecnologia, vamos dizer assim, né? Então, uma necessidade dele era continuar prestando esse serviço de manutenção com uma qualidade maior e com um custo menor, né? Não precisar de toda hora ficar mandando um técnico lá para fazer uma manutenção preventiva e para validar algumas coisas. Então, quais são as coisas que estão emitindo dados aqui para nossa aplicação? Os geradores, normalmente, eles já têm alguns PLCs que aquisitam as informações de corrente, tensão por fase, o fator de potência, por exemplo. E a gente também faz a integração com os medidores de energia da entrada da concessionária para saber quando que está consumindo de energia e quanto está consumindo de energia e quando que entra o gerador e a rede fica ausente. E também utilização de câmeras para identificar quando os técnicos entram para fazer algum tipo de intervenção, né? Essa informação chegar e garantir rastreabilidade para os gestores. Então a gente fez uma proposta de valor monitorando todos esses dados em tempo real, permitindo com que o nosso cliente consiga programar de forma mais eficiente as intervenções e melhorar suas atividades de gestão de ativos. Além disso, possibilitar que ele parta os geradores não só baseado em um horário pré-setado lá no PLC, né? Se ele tiver algum insight que pode ser mais barato partir o gerador, ele conseguir acionar remotamente as máquinas, né? E o próximo caso também é um cliente que tem geradores a diesel, mas vocês vão perceber que a necessidade dele é completamente diferente, né? Um cliente que tem um outro nível de maturidade. Então, um cliente que ele já tem geradores a diesel para autoproduzir energia e ele comercializa essa energia no Mercado Livre. Então, ele já tem um sistema que monitora em tempo real as principais variáveis desses geradores, mas mesmo assim, esse sistema não estava atendendo todas as necessidades dele. Ele precisava de reduzir o tempo que ele gastava analisando os dados, ou seja, todo dia, no final do dia, ele extraía os dados do SCADA, alimentava uma planilha e gerava alguns relatórios para tomar uma decisão. E isso estava gastando lá 2, 3 horas do analista dele por dia para estruturar esses dados, verificar a consistência desses dados. E uma outra demanda dele, ele queria fazer um double check lá, né, no sistema de faturamento dele. Ele já tinha um sistema que fazia a integração dos dados com os medidores de faturamento e enviava esses dados para a Câmara de Comercialização de Energia, mas ele queria verificar se esses dados estavam coerentes, né? Então, colocar uma redundância aí nessa medição. Então, a gente utilizou o próprio SCADA dele, né, como fonte de dado, e no campo, os multimedidores de faturamento, para a gente fazer essa redundância. Então, a nossa proposta de valor foi criar, automatizar todo esse processo que ele fazia utilizando um analista dele, com dashboards dinâmicos, permitindo integrar todos os sistemas em uma única interface, ou seja, o cara não precisava de ficar logando em vários sistemas para extrair as informações, e fazer a validação da fatura de energia e da quantidade de energia comercializada. Então, assim, utilizando o mesmo ativo fim, né, os geradores a diesel, um nível de maturidade completamente diferente e uma demanda de IoT completamente diferente, né? Eu acho que por fim, deixa eu ver se por fim, o último caso de uso é um case interessante também no segmento de cidades inteligentes, que é tornar os estacionamentos inteligentes, né? Então a necessidade do cliente era reduzir custos, né? Diminuir o número de pessoas lá para fazer controle de faturamento e ver quantas vagas tinham disponíveis, por exemplo. Automatizar o faturamento, né, do tempo que eles ficaram lá no estacionamento e diminuir a ociosidade. Então, quais coisas que a gente utiliza para uma aplicação como essa? A gente utiliza sensores de presença, né, que alguns shoppings, inclusive em Belo Horizonte, que é onde a gente mora aqui, já tem esse tipo de sensoriamento, e câmeras, né, para fazer esse tipo de identificação, liberar a cancela no caso que o veículo chega. E qual que é a nossa proposta de valor? A gente monitora em tempo real a ociosidade das vagas, né, o tempo de permanência dos veículos, faz um controle de acesso, e como a gente está monitorando a ociosidade das vagas, a gente possibilita o nosso cliente disponibilizar através de um aplicativo, né, um marketplace aí, como que está em determinado horário a disponibilidade de vagas no seu estacionamento
E se tiver muito ocioso, por exemplo, inclusive ele possibilita ele fazer preços dinâmicos, né, para atrair mais clientes e diminuir essa ociosidade. Pode passar, Fê. Então, esse era o último caso de uso, gente. Então, mas como começar, né? A gente elencou aqui 8 perguntas principais que têm que ser respondidas para você iniciar o seu projeto de IoT. O ideal é sempre você começar pelo fim, né? Você identificar primeiro qual que é o objetivo da sua solução IoT, o que ela vai trazer de valor para a sua área de negócio. Depois disso, você define um caso de uso, né? Qual que é o caso de uso desse IoT. Nesse caso aqui, é o momento de você engajar a área de TI, caso ela for uma barreira para o seu negócio. Depois você tem que definir quais áreas de negócio podem se beneficiar com esses dados, né? Porque isso acelera bastante a percepção de retorno da sua aplicação. Ou seja, é um pouco o que a Fernanda falou naquele caso de logística, né? A gente começa monitorando onde está o caminhão, depois qual que é a temperatura do produto que o produto está sendo transportado, depois qual que é a localidade do produto. E esses dados, eles beneficiam tanto quem está produzindo lá o produto, lá na fazenda, quanto quem está comprando ele lá no porto, por exemplo. Então, são dados que eles oferecem valor para diversas áreas de negócio e não somente dentro da sua empresa, né? Dentro de um ecossistema totalmente completo. Então, isso é importante para você ganhar argumentos de como melhorar a proposta de valor do seu projeto de IoT. A quarta pergunta que você tem que responder é como criar mecanismo para mensurar os benefícios, né? A gente sabe que uma das principais barreiras para o sucesso das iniciativas de IoT nas empresas é a dificuldade de perceber o retorno, né? Então, você tem que criar alguns mecanismos claros antes de fazer o seu projeto de IoT. Como você vai mensurar os benefícios? Qual o roadmap da aplicação de IoT? Né? A gente nunca sugere o nosso cliente a começar já monitorando 10 mil devices, né? A gente tem que... É muito importante ser uma coisa incremental. Então, como limitar o seu piloto, faz um projeto piloto, faz a mensuração dos benefícios, valida se os dados estão servindo para as diversas áreas de negócio mesmo, valida todas as questões anteriores, para daí você pensar um investimento maior, né, inicial, para você escalar a sua solução. E, por última pergunta, que você vai ter que responder para defender o seu projeto de IoT dentro da sua organização, em quanto tempo ele se paga, né? Então, escolha uma solução que não tenha dificuldade de escalar, porque essa é uma outra barreira interessante, e monitore o payback dela, né? Essas são as 8 perguntas que tem que ser respondidas para você iniciar a sua jornada num projeto de IoT. Então, finalizando, né, o racional, IoT não é um processo só de conexão de dispositivos, né? Não é isso. E a IoT já é uma realidade nas principais empresas brasileiras e nas principais cadeias produtivas no Brasil. E ele é, sim, um processo evolutivo que contribui no bottom line ali, né, para a mudança do seu negócio completamente. Ou seja, pense sempre em como utilizar esses dados que vocês estão capturando para mudar o ecossistema que você está inserido e o seu negócio. E comece sempre com o final em mente. Não comece já selecionando sensor sem você estruturar o que realmente você quer para aquela aplicação de IoT. Agora, falando um pouco, né, da Concert Cloud, que é a empresa que a gente tem essas experiências, esses casos de uso, né? Por que ela é uma spin-off, né? Por que ela não é uma simples área de negócio dentro da empresa mãe, da Concert Technology, porque sim uma spin-off? Ela é uma empresa que tem um modelo de negócio bastante diferente do modelo da empresa mãe, né? É uma empresa que vende aplicações como serviço, com um modelo de negócio baseado em cauda longa, ou seja, a gente pretende alcançar centenas ou milhares, ou centenas de milhares de clientes com um ticket bastante acessível para qualquer porte de empresa. Então, é uma sistemática de operação completamente diferente da empresa mãe. Então, envolve cultura diferente também. E ela tem um apelo
muito grande em manter o cliente satisfeito. Não que a empresa mãe não tenha, né? Mas é uma questão de essa cultura nela é mais enraizada, vamos dizer assim. Então é um fator de vida ou morte o cliente estar satisfeito com as aplicações e estar realmente percebendo o valor. Então por isso que a gente resolveu criar uma empresa, uma spin-off, né, para trabalhar. Além disso, né, ela trabalha em segmentos de mercados diferentes com que os segmentos de mercados da empresa mãe. Então ela é focada em diversos níveis de nichos de mercado, industriais, comerciais, varejistas, saúde e por aí vai. E qual que é a missão dela, né? Como o modelo de negócio dela é baseado em cauda longa, em tickets menores, a missão dela é transformar a experiência de empresas de qualquer porte na adoção de IoT, ou seja, tornar a experiência nessa jornada de IoT mais fluida, com uma oferta ágil e a um custo bastante acessível, um baixo custo para que empresas tanto de pequeno porte consigam experimentar essas tecnologias robustas, quanto empresas de grande porte. Atualmente a gente tem 6 clientes pagantes, né? A gente em diversos nichos de mercado, os que eu listei ali, e temos alguns clientes em fase de prova de conceito também. E temos mais ou menos mais de 100 devices monitorados aí dentro desses 6 clientes pagantes. E a mensagem de impacto é a seguinte, né? Pense grande, comece agora, porque a IoT já é uma realidade e ele tem um potencial de transformar o seu negócio, e escale rapidamente. Aqui uma referência de todos os materiais que a gente utilizou e vamos para as perguntas. Muito obrigado, gente. Bom, obrigado, Fê, obrigado, Felipe. Vamos lá para as perguntinhas. A Concert Cloud integra soluções com dispositivos inteligentes com protocolos que não sejam o específico de IoT? Sim. Inclusive, para atender uma demanda de um nosso cliente, a gente desenvolveu um gatewayzinho de comunicação, né? Um data logger, que para o processo ele comunica via protocolos industriais, Modbus, né? Esses protocolos aí, padrões de indústria, MBus, DNP3 e por aí vai. E para a nossa plataforma ele comunica já um MQTT, né? Em cima de um protocolo de mensageria, vamos dizer assim, já do mundo da internet das coisas. Então se você tem devices legados, vamos dizer assim, que estão com protocolos antigos, não é razão para você não iniciar a sua jornada de IoT. Esses dados podem ser sim aproveitados. Como a Concert Cloud está considerando a segurança dos dados? Essa é uma boa pergunta, né? Uma das principais barreiras para a IoT também é como esses dados vão estar seguros, né? Como atender até a Lei Nacional de Proteção de Dados, e esse é um tema realmente relevante. Então, do nível da comunicação do campo para a nossa plataforma, a gente costuma colocar uma criptografia, né? Utiliza técnicas de criptografia. E a nossa solução, ela é multi-cloud, né? Ela pode estar hospedada tanto na Amazon, na Azure, mas hoje ela está hospedada na IBM, porque por uma questão de marketing, né? Que essa solução também está sendo comercializada na Europa, então a gente está utilizando uma empresa parceira da IBM para nos ajudar a acelerar essa solução lá no Reino Unido e na Europa. Então a gente utiliza todas as técnicas de proteção de dados, né? E de uma plataforma robusta de mercado que atua em diversos segmentos aí, amplamente conhecida. Então, assim, a gente encara a segurança aí cibernética como um não problema da nossa aplicação. Outros mercados vão impulsionar, como o mercado bancário, por exemplo, e outros tipos de mercado, vão impulsionar o desenvolvimento de técnicas cada vez mais seguras de segurança cibernética, e a gente está hospedado numa plataforma robusta aí de mercado. A outra era sobre a questão das clouds, você respondeu. A Concert Cloud também ajuda na escolha dos sensores dos devices inteligentes?
Sim. O nosso propósito é ser uma integradora ágil, né? Ou seja, o nosso propósito é integrar aqueles elos da cadeia de valor de IoT. Então, escolher sensores, localizar sensores. Não somos fabricantes de sensores. Existem diversos sensores de baixo custo aí. Esse mercado também está muito impulsionado por essa onda de IoT. Então, a gente consegue escolher o sensor que mais se adequa à sua aplicação. Da mesma maneira, a gente escolhe o tipo de comunicação mais adequado à sua comunicação. O que influencia muito nisso ou não é a maturidade do cliente. Existe cliente que já localizou sensores, já chega com uma coisa mais, olha, estou com esse sensor que ele já comunica MQTT. Então a gente já faz a integração. Se ele, não, eu não pensei no sensor ainda, mas a minha necessidade é essa. A gente senta com ele, faz um design sprint da solução e ajuda a localizar sensores internacionais, nacionais e por aí vai. A Concert Cloud tem algum dispositivo inteligente para suas aplicações ou utiliza equipamentos de mercado? Acho que você falou também. Eu respondi um pouco disso. A gente utiliza, sim, equipamentos de mercados e para a parte do gatewayzinho a gente tem um data logger nosso, mas existem aplicações que já fizemos não utilizando o nosso data logger. Tá? A gente faz assim um best of breed, vamos dizer assim, né? A melhor de tecnologia pensando na aplicação dele. Já tem soluções funcionando com redes como LoRa e Zigbee? Estamos em fase de finalizar. A gente já tem provas de conceito funcionando com LoRa, com sensores de temperatura e umidade solo, sensores chineses, mas em fase de prova de conceito. Estamos em vias de colocar uma operação funcionando. Sigfox, sim, já temos uma aplicação. Como os gestores de empresas têm reagido a esse novo desafio de investir em IoT e a análise e disponibilização de dados estratégicos em ambiente cloud? Assim, existem algumas cadeias produtivas que são menos favoráveis à adoção de cloud, principalmente de dados operativos, né, em tempo real. O que a gente sempre fala é que é um caminho sem volta, né? Abrace a nuvem. Até no webinar anterior a gente falou um pouco sobre isso, dos mitos de IoT, depois a gente pode compartilhar o link, que é um caminho sem volta. Mas quando o cliente, por exemplo, tem um processo super crítico que demanda uma latência de milissegundos ali para fazer a gestão desse processo, a gente não se propõe a substituir o supervisório dele. O supervisório dele continua cumprindo o papel dele ali, que é com a disponibilidade que é requisitada para aquele processo, com a latência, o tempo de resposta que é requisitado. Mas a gente põe uma camada acima, né, como é o caso lá daquele cliente de geradores a diesel, para utilizar esses dados de forma mais amigável, né, e transformar a informação em informação mais útil para a tomada de decisão. Então, assim, alguns gestores sim geram alguma impedância assim, para migrar para a nuvem, mas a gente tem conseguido passar por isso tranquilamente e entregar o valor e comprovar o valor que a nuvem nos oferece, né? Esse tipo de serviço nos oferece. As pessoas estão um pouquinho mais acessíveis, né, Felipe, de modo geral, às soluções, às ideias. Acho que até porque é um tema que está super em alta, está sendo bem discutido dentro dessa perspectiva de mercado, de como pensar no futuro. A própria pandemia, ela ajudou com que essa transformação digital ela fosse pensada, né, no hoje, no agora. Muitas dessas pesquisas, como eu mostrei no início, elas mostram previsões para adoção de transformação digital daqui a 5, 8 anos, por exemplo, dependendo da cadeia produtiva. A gente vê que pequenas transformações já foram feitas, seja na forma como a gente faz, né, coisas bem simples, assim, de reunião, de contato, de conversa, até coisas muito maiores, dessa própria percepção da necessidade das pessoas de investirem em tecnologia, investirem em soluções, investirem nessa questão de melhorar a produtividade, de melhorar a eficiência, tornou
uma coisa super necessária diante do cenário da pandemia, seja porque a gente está em isolamento social, seja pela percepção de valor mesmo. Precisa melhorar a eficiência operacional da empresa para que a gente sobreviva nesse mercado, nesse cenário. Quais as maiores dificuldades e soluções para a integração de coisas que não possuem nenhum tipo de comunicação em tempo real? Então, assim, quando você tem um ativo lá que ele não tem nenhuma capacidade, ele não é inteligente, né, vamos dizer assim, ele tem nenhuma capacidade de aquisição de dados e de emissão desses dados para um broker, né, na nossa plataforma, um grande desafio é fazer a localização dos sensores, né? A gente tem um case interessante de uma clínica hospitalar que tem lá os equipamentos, né, os equipamentos clássicos de uma clínica hospitalar, e ele fez um benchmark internacional, visitou o mundo e viu que muitas clínicas estavam absorvendo tecnologia de monitoramento em tempo real para validar o funcionamento dos seus equipamentos e para validar quem está operando os seus equipamentos. Então, a gente fizemos uma prova de conceito localizando um sensor de corrente de baixíssimo custo para integrar ali naqueles equipamentos para identificar o momento que eles foram acionados, qual foi aquela curva transitória ali da corrente que pode dar algum insight de manutenção, por exemplo, e se o funcionamento está atípico ou normal, né, se a corrente volta para um patamar aceitável, e validar se as pessoas estão, por exemplo, quem vai operar a máquina através de um crachá dele e uma etiqueta RFID, se aquela pessoa tem ou um treinamento ou a capacidade para operar aquele equipamento. Então, a gente consegue tornar esse equipamento inteligente utilizando esse tipo de abordagem. Existem muitas empresas, né? O mercado de sensoriamento está crescendo muito e cada dia surgem mais sensores de pressão, temperatura de baixíssimo custo que a gente consegue tornar motores, elevadores, ar-condicionado, outro tipo de equipamentos inteligentes. Em relação à infraestrutura para comunicação dos equipamentos, quais os maiores desafios encontrados para a construção de uma aplicação IoT? É possível inserir na plataforma lógicas próprias do meu negócio para tratar os dados monitorados? Tá, vamos separar essa pergunta em duas, né? A parte de comunicação, a gente sabe que comunicação sempre é um gargalo importante, né, para automação e não é diferente para IoT, né? Quando a gente vai para um nível de GPRS, né, de 3G e operadoras comerciais, a gente realmente esbarra em dificuldades, né, de intermitência, indisponibilidade desse serviço. Como que a gente endereça isso? O nosso datalogger ou datalogger de mercado que a gente vai adquirir, a gente coloca um tempo ali de armazenagem de dados, né, para quando ele perder a comunicação, quando ele voltar, ele conseguir enviar esses dados para a nuvem. O que a gente sugere fortemente é sempre buscar, se a saída for um GPRS, talvez tentar um Wi-Fi, uma internet de banda larga, né, que garante maior qualidade. E se sua aplicação permitir Sigfox, LoRa, essas tecnologias têm demonstrado para a gente, até o momento, uma disponibilidade muito interessante. Agora, com o advento do 5G aí, vamos ver se esse cenário também se altera, né? Do ponto de vista de colocar suas regras de negócio na nossa plataforma, é justamente isso que a gente faz, tá? Quando a gente vai criar uma aplicação, a gente incorpora as regras de negócio dos nossos clientes, seja para validar a consistência dos dados, né? Não para gerar um alarme, por exemplo, a gente divide isso em vários. Eu quero primeiro criar uma regra de negócio para validar a consistência dos meus dados, se for necessário fazer uma interpolação ou uma análise estatística para preencher esses dados, caso esses dados venham incoerentes, né? Ou dados nulos, por exemplo. E como criar regras de negócio para emissão de alarmes, lógicas de comando, até alguma análise preditiva que cliente queira fazer, a gente tem alguns modelos de inteligência artificial que a gente domina e que a gente pesquisa de acordo com a quantidade de dados que tem, qual que é o mais adequado e implementa essas análises mais avançadas para os nossos clientes. Tá.
Temos várias perguntas aqui, mas vamos para uma última aqui, pelo nosso tempo. Dada a experiência da Concert Cloud, quais os setores da economia que estão mais sensíveis e propensos a substituir a supervisão e operação local para a remota? Assim, a supervisão e local, por exemplo, a gente, no âmbito industrial que a gente tem conversado, na área de concessionárias de energia, não tem uma perspectiva de substituição da supervisão que é feita hoje, do monitoramento que é feito hoje, para uma solução como a Concert Cloud. O que a gente costuma fazer é trazer dados que hoje não estão na rede operativa deles, né, que não estão lá, para ele não ter que toda vez dimensionar uma banda cada vez maior para a rede operativa dele. Agora eu quero um sensor da subestação, agora eu quero monitorar a bateria, um serviço auxiliar e coisas que não, por exemplo, não estão no SCADA dele. Algumas informações que para o operador ali não traz uma tomada de decisão que ele tem que em tempo rápido, né? Porque ele tem que preocupar em restabelecer o sistema, a informação que não é crítica para o restabelecimento do sistema, a gente traz via esse tipo de plataforma. E esse tipo de abordagem a gente tem tido abertura para esses dois segmentos de mercado, tanto para o segmento industrial mais pesado, mineradoras, por exemplo, quanto para o setor elétrico, né? Por exemplo. O setor de saneamento, a gente já viu, já tem um movimento muito forte de fazer as medições de vazão de água, tudo via cloud, né? A Sabesp fez uma licitação recente com isso, outras de saneamento. E os outros sensores, os outros segmentos de mercado, eles já estão mais abertos, né? O varejista, o de transporte e logística, a gente não encontra dificuldade quase nenhuma, né? Mas quando um cliente tem um SCADA realmente local suportando um processo operativo dele crítico, esse cara a gente, num curto espaço de tempo, a gente não imagina que ele migre toda a operação, supervisão e controle para um ambiente como o nosso. Bom, então obrigada, Fê, obrigada, Felipe, obrigado a todo mundo pela participação. Fica aí o contato do Felipe e da Fernanda, o e-mail dos dois e o LinkedIn. E fica aí, eles dois ficam à disposição para estender essa conversa com vocês, além aqui do webinar. Quando a gente terminar aqui nosso webinar, vai ter uma pesquisa e a gente conta com o feedback de vocês, porque é muito importante para a gente continuar melhorando aqui as nossas conversas e também trazer assuntos que façam diferença para vocês. Ao longo da semana, a gente vai enviar todas essas respostas e mais algumas aqui, perguntas que não foram respondidas. E o próximo aí, Fê, por favor. E aí também então o LinkedIn de todo o grupo Concert, da Concert Cloud e da Thingable. Siga a gente aí e continue acompanhando as nossas novidades. E vamos juntos aí a promover a inovação e agilidade do mundo 4.0. Obrigada, Felipe. Obrigada, Fernanda. E um bom dia para todo mundo. Bom dia. Obrigada, gente. Um abraço.